tá, pessoal, estamos começando aí mais um podcast Foi Lá e Fez. Hoje um convidado muito especial para falar de um assunto que eu gosto muito, falar de vendas, falar de negócios. É uma referência, é um gaúcho, referência a nível nacional, quando o assunto é negócios, gestão e vendas. Então, quero passar a bola aqui para o Rafa, para falar um pouquinho desse convidado e se apresentar aí também para esse podcast especial de hoje. E aí, tudo certo? Que honra tê-lo aqui. Eu, mais do que nunca, hoje eu vou aprender, né? Nessa nova etapa da minha vida. Já estava, né? De empreender, e hoje eu acho que tô atingindo o ápice. Seja muito bem-vindo, é uma honra para nós dois tê-lo aqui, seu Eduardo. Obrigado. Estamos aí à disposição. Obrigado, Rafa. Obrigado, Danilo. A alegria é toda minha de poder compartilhar um pouco dessa magia desse mundo dos negócios, dos desafios que a gente tem hoje em dia, de como realmente transformar o nome do podcast numa realidade do Foi Lá e Fez. O Brasil é um dos países com mais alto índice de empreendedorismo do mundo. Uma curiosidade, o índice de pessoas que querem ser empreendedores no Brasil supera o índice americano, supera o índice dos Estados Unidos. Então, mas a minha opinião hoje é que muita gente está sendo empreendedor sem ter a qualidade da informação. Ele tem muita vontade, mas ele não tem a gestão. Então, um podcast como esse é um caminho para todo mundo que também sonha em empreender, mas empreender com segurança, empreender para fazer o negócio funcionar, para fazer ele dar certo. Perfeito. Então, só apresentando rapidamente aqui, estamos hoje aqui com o Eduardo Teva, empresário, escritor, mentor de empresas e um dos mais consagrados conferencistas do Brasil. Autor de 5 livros, com mais de 300 mil exemplares vendidos. O Eduardo Teva tem uma história muito particular, queria começar já falando um pouquinho sobre isso. O Eduardo Teva é empreendedor há muitos anos, começou a empreender numa indústria, a partir disso acabou vendendo essa empresa e se dedicando totalmente a mentorar empresários, né, Eduardo? Fala um pouquinho desse teu início de trajetória, como é que hoje tu consegue passar toda essa bagagem pra gente, né? Mas graças a uma história que tu construiu lá atrás. Fala pra gente como é que começou a tua trajetória empreendendo nos negócios. Tinha uma empresa familiar, a minha família tinha uma empresa, Lojas Teva, e eu tinha jurado uma coisa na minha vida: eu não ia trabalhar com a minha família. Eu tenho um irmão 5 anos mais velho e eu via o que aquilo estava gerando de conflitos, etc e tal, então eu dizia, ok, eu não vou nessa, eu vou ser engenheiro mecânico ou crítico de cinema. Como crítico de cinema eu morreria de fome, né? Então pensava, você gerente, você engenheiro mecânico. Só que praticamente quando eu estava terminando o ensino médio, a gente tem que cuidar para não dizer segundo grau, né? A idade da gente já faz... Aconteceu um episódio que minha mãe foi diagnosticada com câncer, um câncer muito agressivo, e a minha mãe tomava conta do dinheiro da empresa. E o meu pai, um homem extremamente conservador, diga-se de passagem, hoje com 90 anos de idade, lúcido ainda, só alguém da família podia cuidar do dinheiro. E só tinha uma pessoa livre na família. E essa pessoa, como já dizia o Roberto Carlos, esse cara sou eu, né? E aí, é tu que vai cuidar do dinheiro. Mas, pai, eu não quero trabalhar na empresa. Mas não é querer. Tua mãe tá com câncer, a situação é muito grave, precisa de alguém da família. E aí eu comecei a trabalhar na família. Graças a Deus, os médicos deram 6 meses de vida para minha mãe. Minha mãe viveu 21 anos e meio a mais. Se chama margem de erro. Tá? Margem é Datafolha. 21 anos, Datafolha, 21 anos. Só que aí, assim que a minha mãe pôde voltar a trabalhar, naquele momento eu já descobri que eu não gostava de finanças, mas que eu gostava da área de vendas. Então, fui aí para a área de vendas, virava vendedor, de trabalhar lá com crachá. Que idade isso? Eu tinha 18 para 19 anos, né? Claro que meu crachá dizia Eduardo, consultor de moda, né? Porque se eu botasse Eduardo Teva, o nome da loja é Teva, todo mundo ia pedir desconto para mim, né? Eu não ia conseguir nem trabalhar. Sim. E ali eu me apaixonei pelo mundo da venda. E ali eu descobri uma coisa que seria decisiva para a minha vida e eu não sabia ainda. Que 99% das pessoas que trabalham com venda não sabem vender. A maioria das pessoas que trabalham com venda normalmente são guerreiras, super esforçadas, até porque vivem de comissão. Se não vender, não ganha nada. Normalmente gente que conhece o produto, conhece o serviço, mas que conhecem zero de técnica de vendas. Ele não sabe como criar valor. Ele não sabe responder uma objeção. Eu comecei a trabalhar e eu vi que... Porque lá eu disputava a venda com os outros vendedores. E eu vi que eu vendia muito mais que todo mundo, imagina, com 19 anos de idade. E aí eu descobri que esse era o caminho. Então aí virei depois gerente de uma loja, depois assumi então minha posição como diretor e comecei a treinar todo o meu time de vendas.
Então, uma vez por semana, saía todo mundo das lojas, lá das 8 às 9 horas da manhã, antes de abrir as lojas, a gente treinava todo mundo. E assim comecei a construir uma empresa de sucesso. Meu pai e minha mãe se afastaram do negócio. Construímos uma empresa com 640 funcionários, uma indústria, mais 42 lojas. E por volta de 2009, 2010, chega um momento muito curioso da minha vida. Não sei se o Sobis, como craque, acho que nunca passou por isso, mas talvez chegue um dia em que você acorda e o tesão já não é o mesmo, porque se tornou repetitivo. Foi o ano passado. E quando você perde a adrenalina, você falava antes da adrenalina no nosso bate-papo aqui nos bastidores, eu disse assim, puxa vida, já não é mais a mesma coisa. E aí aparece uma coisa muito rara de encontrar alguém disposto a comprar a tua empresa. Né? O pessoal me pergunta por que eu vendi a empresa, eu respondo porque alguém comprou. Né? E aí eu tinha um sonho, porque eu já era palestrante desde 2002, mas eu fazia a palestra como um bico, como uma satisfação, mas não como business. E aí então eu vendi o Grupo Teva e me foquei nessa ideia de virar palestrante, de virar mentor, de construir uma carreira internacional no mercado de palestras. Mas quando o pessoal me pergunta assim, ô Teva, qual é a tua formação? Eu digo, eu sou administrador de empresas por formação, tenho 2 especializações, tenho especialização nos Estados Unidos em gestão de equipes de venda, tenho especialização no Brasil em gestão de pessoas, mas o mais importante para mim na minha vida foi a FABABA. E quando tu fala em FABABA, fica todo mundo olhando e eu brinco, que a FABABA é a faculdade da barriga no balcão. FABABA. Então, o mais importante para minha vida foi a FABABA. Eu não estou falando mal da minha faculdade, mas o administrador que sai da faculdade hoje, Rafa, Danilo, não sai preparado. Eu tenho um filho de 27 anos, formado há 2 anos. A faculdade ajudou ele, vão chamar de 10%. Acho que eu seria generoso, tá, cara? Concordo. Agora, a FABABA, aqueles 28 anos trabalhando. Imagina tu entrar numa indústria com 450 funcionários. Desses, 350 são mulheres. Elas menstruavam juntos. Sabe? É uma coisa maneira. Cara, é uma loucura, um monte de gente lá. É a vida real, né? Não a vida da faculdade. Real, cara. É a vida real. E começa a acontecer um problema de ciclo também, que me fez vender o negócio. Você não tem uma nova geração querendo ser costureira. A filha da costureira não quer ser costureira. Isso em 2009. Isso. A filha do alfaiate não quer. O filho do alfaiate não quer ser alfaiate. Porque começam a vender para eles que isso não é legal, né? Não é legal. É trabalho ruim, é difícil, vai ganhar pouco. Então, essa resumindo, é a história da minha vida. Agora, se você me perguntar, Danilo, o que me fez ser um palestrante de sucesso? A FABABA. Porque eu sou um cara prático, eu tenho a experiência. Claro. Porque fazendo uma crítica a algumas pessoas, e é uma crítica anônima, tem muita gente ensinando o que nunca fez. São os famosos empreendedores de palco. Eu tenho um cara que dá um treinamento sobre liderança maravilhoso, mas ele nunca liderou ninguém na vida. Eu acho que a empregada doméstica dele mandava nele até. Tá? A empregada. É bom de falar, mas não é bom de fazer. Cara, a oratória do cara é maravilhosa. Agora você não pode começar a fazer muita pergunta, porque o script está bem feito, a palestra está bem dada, mas ele nunca liderou ninguém. Ele sai do conforto rapidinho. Exatamente. Mas é isso, e isso é uma das coisas que eu brigava muito no futebol. O que tem hoje a imprensa no geral, ninguém nunca jogou. E tipo assim, uma coisa é a tática, ver, porque você vai em cima de resultados. Outra coisa é a vida real de ir lá jogar. E eu falo para as pessoas, o futebol é o esporte mais difícil que existe, porque é o único que tu tem que ter a ação final com o membro que tá te levando. Ninguém pensa nisso. Todos você usa os braços, né? O futebol não, o braço é o único que não pode. Então, a perna que te leva é a perna que vai chutar. Isso é muito difícil, E outra também é a forma que a gente vê. A televisão, a imprensa, eles vê de cima. De cima tem muito espaço. Desce lá no campo. Então, eu brigava muito com isso, porque, cara, é uma outra realidade. É a vida real, a pressão do jogo, a pressão por resultados. A terapia mais barata é o futebol, é a paixão nacional. É completamente diferente. Então tem a teoria e a prática. São 2 mundos, assim, bem distantes. Verdade. Concordo. Essa questão quando tu vendeu a empresa, né? Tu falou, vendi porque tinha alguém disposto a comprar. Isso partiu muito mais de uma questão de tu não querer mais aquilo, não sentir mais prazer naquilo, ou nasceu mais de eu quero ser palestrante, eu quero mentorar? O que era mais latente, assim? Opção B. Isso aqui já não me traz mais o tesão, mesmo sendo um bom negócio do ponto de vista financeiro. E eu me realizo quando eu vou numa palestra.
Porque não tem mais nada mais legal no mundo do que ajudar os outros. Vocês estão aqui num podcast ajudando muita gente. Então, a maior gratificação que a gente tem é você ir num evento e no final o cara diz assim, puxa, graças ao que você falou agora, né, eu tô vendendo mais. Pô, você tocou minha vida e pro resto tudo tem Mastercard. Certa vez eu estava numa palestra, e eu estava numa palestra de jovens empreendedores. Aí, era uma palestra curta de 15 minutos e 1 hora de perguntas. Aí o cara me perguntou assim, Eduardo, na tua opinião, qual é o maior erro que os empreendedores cometem? Puxa vida, pergunta complexa, mas vamos lá. Na minha opinião, o maior erro que os empreendedores cometem é que eles calculam o capital que precisam para começar um negócio, mas não calculam o capital que eles precisam para o primeiro momento do teu negócio que não vai bombar. Porque até ele dar certo, ele vai demorar. Então o cara já abre quase endividado. Então, não pensa na crise. O cara, digamos assim, ó, eu vou abrir uma cafeteria. Aí o cara pensa assim, quanto eu preciso para abrir uma cafeteria? Ele vai calcular móvel, xícara, ponto comercial, e eles calculam 150 mil reais. Ok. E ele dá um jeito de conseguir 150. Só que ele não sabe que até o pessoal conhecer a cafeteria, gostar, se é que vão conhecer, isso aqui vai levar 4 meses maturando. Ele vai perder dinheiro. Então ele teria que ter, quem sabe, 150 mais 50 de caixa. De caixa para aguentar o primeiro ciclo em que o teu negócio não funciona. E foi muito legal, porque no final todo mundo, que era um grupo de jovens que estavam... Todo mundo disse assim, eu estava fazendo isso. Eu não tinha botado no meu budget, no meu orçamento, o capital necessário para o ciclo inicial de qualquer negócio. Então, hoje o cara cria uma empresa, que pode ser uma empresa no ramo digital, ele abre lá, sei, uma loja online, então ele calcula, vou ter que contratar uma página, vou ter que calcular, e vai tudo. Estoque. Aí ele diz, ok, e quanto tempo tu vai levar? Porque num primeiro momento, tu vai investir em propaganda, e provavelmente essa propaganda, o que ela vai gerar é um lucro que não paga talvez nem a propaganda. Mas tu tem que fazer para fazer crescer, porque com raras exceções, ninguém começa grande. A maioria começa menorzinho, ajustado, né? Então, quando você vai num evento e tu dá uma frase como essa, e no final vem 30, 40 caras conversar contigo e dizer assim, cara, eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nesse ciclo inicial que qualquer negócio. Porque vai lá e faz, mas saiba que o fazer, para chegar no ponto que você quer, não é mágica, não é num piscar de olhos. Ele vai levar um tempo, se você trabalhar bem, porque a maioria das empresas no Brasil fecham em até 5 anos. Então, se você trabalhar bem, você tem que ter um ciclo de negócio. E uma outra coisa que é curiosa, Perfeito. É muito interessante, o pessoal me faz essas perguntas às vezes, e cuidado, eu alerto para vocês, eu falo demais, tá? Eu sou palestrante, tá? Então eu falo demais. Um amigo meu disse assim para mim, Eduardo, eu quero que tu vá na inauguração de uma mega clínica que tem aqui em Porto Alegre agora, vai lá. Eu disse, cara, eu não vou lá, não fui convidado, não sou penetra, passei da idade. Não, cara, eu quero que tu vá falar para fazer uma surpresa pro cara, porque o cara é teu fã de carteirinha, te segue no Insta, no TikTok, o cara só fala de ti, compartilha. Fui lá, o cara quando me viu ficou muito feliz, abraçou, etc. Aí eu disse assim, quantas pessoas vão trabalhar nessa clínica? Ele me disse 32 pessoas. Eu disse, posso te fazer uma pergunta? Prometo que eu não vou contar para ninguém. Quanto você investiu na montagem dessa clínica? Uma tremenda clínica, equipamentos de última geração. Ele disse, Eduardo, por baixo eu investi uns 5 milhões aqui. Beleza. Quanto tu investiu no treinamento dos teus funcionários? Como assim? Eu quero saber quanto você tem equipamentos de última geração num dos melhores pontos, num dos mais nobres bairros do Rio Grande do Sul. Só que essas máquinas não trabalham sozinhas. Quanto é que você investiu para a tua clínica oferecer uma experiência encantadora? Para essas pessoas saberem converter venda. Porque o primeiro pedido vai entrar por WhatsApp. Ela tem um script de WhatsApp legal para tentar trazer esse cara para a clínica para fazer o tratamento. Ele disse, a gente tem um treinamento interno aqui. Então, olha a curiosidade. O cara gasta uma fortuna para montar, mas não gasta nada para capacitar seus funcionários. Ele reúne o pessoal e explica o trabalho. Então, essa é uma outra dinâmica do mundo dos negócios que tem feito muita gente quebrar a cara. Eles pensam na estrutura, vamos chamar de estrutura, mas pensam muito pouco no elemento humano que vai tocar aquele negócio no dia a dia. É o que sustenta tudo aquilo ali. Mas é muito hoje é muito do ser humano isso, né? É foco
no material e pouco no desenvolvimento humano, né? Acho que isso é um comportamento e não tem como ser diferente na maioria das empresas, né? E tu Eduardo, hoje mentorou e mentora muitas empresas, né? O que tu tem enxergado hoje, assim, de empresas, principalmente agora em ciclo de pandemia, que todas as empresas mudaram, né? Quem se manteve e quem cresceu na pandemia. O que tu enxerga, assim, de empresas, assim, pode trazer pra gente alguns cases, assim, que tu enxerga, tá seguindo um caminho muito certo, tá crescendo muito, tá indo numa linha certa que eu acredito que tá seguindo os princípios corretos para fazer o negócio crescer, assim. Tu pode falar, e quais são esses elementos que estão fazendo a coisa dar certo, né? Eu acho que muita gente hoje no mundo dos negócios ainda não compreendeu a nova dinâmica do mundo digital. Muita gente ainda diz assim para mim, quando eu digo, como é que tu tá fazendo os teus negócios no digital? Aí diz assim, não, Eduardo, é que a minha cidade é pequena. Não, é que meu tipo... E o cara encontra uma série de desculpas para tentar convencer ele. E hoje uma coisa tem que ficar clara. Se você não estiver sendo competente no mundo digital, você vai ficar fora dos negócios. Porque hoje só existem 2 tipos de empresa, Rafa, Danilo. As que vendem pela internet ou as que captam cliente pela internet. Se o teu negócio permite vender, assim, eu quero vender a xícara do podcast, foi lá e fez. Eu posso vender essa xícara pela internet. Agora, talvez se você tem uma clínica, você não vai vender pela internet, mas você vai estar captando o que a gente chama de lead hoje. Uma pessoa interessada de manhã. Porque eu digo para os meus mentorados, tá claro para vocês que acabou o horário comercial? O horário comercial acabou porque antes eu tinha minhas lojas, as lojas de rua abriam às 9 e fechavam às 19. A minha loja de shopping abria às 10 horas da manhã e fechava às 10 horas da noite. Hoje tu vende 7 dias por semana, 24 horas por dia. Entendendo que venda para alguns é captação de clientes, certo? Às vezes o cara não está trabalhando no domingo, então, mas esse cara está captando lead. Por quê? O meu escritório ontem fechou às 18 horas. Hoje, quando a Rita, minha assessora, abriu o escritório às 8h30, eu quero saber quantas pessoas compraram o meu treinamento Como Vender pelo WhatsApp, quantas pessoas compraram Liderando com Pessoas com Foco e Resultados, quantas pessoas compraram o Método Vendedor Diamante, quantas pessoas pediram orçamento de... E isso aconteceu das 18h30 de ontem até as 8h30 da manhã de hoje. O mundo não para mais. E é curioso, eu tinha uma mentorada minha, que ela é aqui de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul com 5.000 habitantes, Sobs. 5.000! E ela disse assim para mim, eu mentorando ela, disse, Eduardo, então vamos começar a vender em todo o Brasil. Eu disse, tu é louca. Por que tu vai vender na Bahia se tu não tá vendendo para 50 quilômetros da tua cidade? Nós desenhamos um raio de 100 quilômetros da loja dela. A cidade dela tem 5.000 habitantes. No raio de 100 quilômetros, tínhamos quase 200.000 habitantes. Ela abriu um e-commerce, montou um e-commerce com uma plataforma super barata, botou ali 50 produtos infantis. Hoje, o e-commerce dela vende 8 vezes a loja dela. Numa cidade de 5.000 habitantes. Essa é a nova dinâmica do mundo. Não importa se a tua cidade tem 5.000 habitantes. O que importa é em que raio você consegue vender o teu produto. Perfeito. Então, essa é uma dinâmica que eu trabalho muito com os mentorados, né? Eu digo sempre, a palavra-chave já foi cliente. Por incrível que pareça, a palavra-chave hoje é lead. Para quem está nos assistindo aqui, eventualmente, não esteja familiarizado com o conceito, lead é todo aquele cara que deixou o WhatsApp ou o e-mail dele dizendo eu quero saber mais sobre o que vocês vendem. Então, o mundo hoje está vinculado a lead e está vinculado à métrica. Porque aí é outra aula de marketing digital, porque eu tenho que saber o seguinte, quantos clientes eu preciso captar para fechar um negócio? E aí, quanto de lucro eu vou ter se eu fechar um negócio? Porque aí eu decidi quanto é que eu posso pagar por lead. A maioria, Rafa, Danilo, não conhecem esse número. Então, eu sei, eu vou fazer um evento meu. Eu vou lançar uma mentoria minha, tá? Eu vou lançar uma mentoria. Bem, é uma mentoria que tem um investimento um pouco maior, eu tenho uma rentabilidade e eu converto. É uma conversão difícil, é 1 em 15. Eu preciso de 15 leads para fechar uma mentoria. Tem um cara que pensa que é de graça, certo? Então, tem um monte de gente. Aí eu posso dizer o seguinte... Eu posso pagar R$80 por lead, porque eu converto 15. É só fazer tráfego pago e vamos para o abraço. Eu fechei 9 turmas de mentoria seguidas assim. Então, o que eu mais sinto é que a grande maioria das empresas não compreendeu que elas precisam vender por mais de um canal.
Não basta mais abrir a porta. Abrir a porta do escritório de advocacia. Abrir a porta da tua clínica de pilates. Abrir a porta. Não, você tem que ter atração. Eu digo sempre assim, ó, o mundo dos negócios, ele é movido por 4 fatores. Atração, conversão, maximização e retenção. Vamos lá, parece aula isso, né? Mas vamos lá. Aula mesmo. Atração, capacidade que tu tenha de trazer gente para vir para o teu negócio. Conversão, capacidade que tu tenha de transformar essas pessoas interessadas em pessoas que efetivamente compram. Transformar lead em cliente. Isso, conversão. Maximização, vender o máximo para cada cliente. E retenção, será que ele está voltando? Então, quando eu trabalho com os meus mentorados, eu trabalho esses 4 fatores. Onde é que está o maior desafio hoje? Atração, conversão, maximização e retenção. Tem gente que não tem atração. Bem, aí todo o resto morreu. Tem gente que tem atração, mas não tem conversão. Tem gente que tem atração, conversão, mas não explora o potencial do cliente. E tem gente que tem atração, conversão, maximização, só que o cliente não volta. Então, quando você cumpre essas 4 etapas de um negócio, você alcança um negócio próspero. Ganha um cliente, o cliente não volta mais, fala da empresa, fala da experiência, é um pacote todo. Que bom, né? Que aprendizado isso. Eu tava aqui, a gente olha para isso direto, a gente tem uma empresa onde o nosso modelo de negócio é uma venda consultiva. Então, eu preciso de equipe de vendas, preciso de equipe de vendas qualificada para poder passar para o cliente todos os detalhes, todas as informações e transformar isso num negócio. E hoje, isso eu enxergo conversando com até outros empresários, até de outros nichos, outros mercados, que hoje a principal dor é exatamente aonde tu trabalha, que é o foco na qualificação de quem converte. Porque uma coisa é o e-commerce, beleza, tu tem que criar uma experiência numa página de vendas onde esteja fácil, a pessoa vai clicar, botar o cartão de crédito e comprar. Mas quando a conversão ela é numa venda consultiva, onde tu capta o cliente, eu vejo que a atração hoje não é uma dificuldade. Quem tem dificuldade de atrair cliente hoje, cara, é literalmente preguiça, porque hoje com a internet à disposição, tu vai criar uma estratégia de prospecção de negócio, vai fazer um tráfego pago, vai gerar clientes. E quando chega na conversão, aí entra o fator, né, tratando uma venda consultiva, pega, sei lá, uma empresa de energia solar, uma imobiliária, qualquer tipo de negócio de ticket mais alto, vamos dizer assim, até daqui a pouco uma mentoria de um curso de um valor mais alto que necessita de alguém para fazer um convencimento e trilhar, entra a parte de qualificação. E aí, ao meu ver, né, é onde existe a principal dor no mercado, que é quem está lá liderando as equipes de vendas, o treinamento, a capacitação, para que esse profissional consiga se desenvolver e fazer isso. E eu risco dizer, hoje o profissional que está focado em se qualificar para fazer esse trabalho de vendas, aí hoje tem as nomenclaturas, né? É o SDR, é o MQL, é o Inside Sales. É o Hunter, tudo. Exato. E aí para fazer esse trabalho de receber esse lead, tratar ele, fazer o atendimento, fechamento, né? O que tu enxerga hoje que as empresas estão fazendo? Né? Volto ali, o que eu perguntei, as empresas estão fazendo certo. Quais são as práticas que estão fazendo para conseguir transformar a captação digital e trazer esse cliente para sua loja, para sua realidade e converter? Quais são as práticas que tu diria assim, cara, se seguir esse protocolo, tu vai converter negócio? Eu acho que a prática mais vitoriosa e que eu tenho acompanhado é a criação de scripts de venda. O script de venda muda a realidade de conversão. As pessoas confundem muito script de venda com decoreba. Script de venda não é uma decoreba, é um roteiro mental que o cara tem que seguir, porque isso vai gerar mais conversão. Então, vamos tentar fazer aqui para o pessoal que está nos assistindo aqui no Foi Lá e Vez, vamos fazer aqui uma reflexão. Então, vamos lá. Primeiro momento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que gerar sintonia com o comprador. Essa é a primeira coisa. Então, a primeira fase eu chamo de acolhimento, né? Não é aquela resposta automática. 95% das pessoas odeiam robôs, né? Odeiam robôs. Então, mas olha só, é o acolhimento. Bom dia, meu nome é Eduardo, sou da empresa ABC. Que alegria receber seu contato. Qual o seu nome, por gentileza? Aí o cara vai... Então, isso já é uma maneira de começar. Pô, tô feliz de receber o teu contato.
Ontem um cara mandou assim pra mim ali no direct do Instagram, e o pessoal às vezes fica irritado porque a gente não consegue responder a tudo. São 850 mil seguidores, se eu ficar só... E todo mundo quer uma ajudoria, né? Você sabe, né? Tem consultoria, mentoria, ajudoria. Tá? Esse é o termo que eu criei. Consultoria te paga, mentoria também ajudaria o cara que é de favor. Então o pessoal fica ali pedindo informação de o que tem que fazer. Então, uma pessoa diz assim, eu estou usando resposta automática quando a empresa está fechada. Eu digo, a tua resposta automática é fria ou é quente? Ele disse, como assim? Manda a tua resposta automática para mim agora. Nós não estamos atendendo no momento. Só falta dizer, filha da mãe, tá? Nosso horário de trabalho é das 9 às 19. Não perturbe. Não me enche, sabe? Como é que é uma mensagem legal? Uau, que legal receber seu contato. A gente não tá aberto agora, mas amanhã às 8h30, assim que a gente abrir, vão estar entrando em contato com você. Pode ser esse horário? Você transformou uma mensagem, botou técnica de venda. E quem não gosta disso, Quem é que não gosta? Nosso horário comercial, eu brinco, só faltou ofender o cara. Tipo, 11h30, seu corno. Isso é hora de mandar mensagem pra mim. Né? Exato. Então, olha só como é... Então, eu chamo de acolhimento, né? Qual é a segunda fase, Danilo? Pergunta de interesse. O maior problema de quem vende é que eles tentam vender igual para todo mundo. E cada pessoa compra por diferentes razões. A última vez que eu fui comprar um carro, eu acho que eu tava com cara de pobre. Porque toda hora o cara dizia pra mim, e ainda é econômico. Porra, que merda é essa? Porque se o cara perguntasse pra mim, Eduardo, o que é mais importante? Essa é uma pergunta que eu ensino. Pra você que tá assistindo o Foi Lá e fez, olha que pergunta. Essa pergunta eu ensino nos meus treinamentos, tá? Tirando o preço, o que é mais importante pra você na hora de comprar e agora bota o teu produto ou serviço? Se o cara tivesse chegado pra mim e dito assim, tirando o preço, o que é mais importante pra ti, Eduardo, na hora de comprar um carro? Eu diria pro cara, número 1, velho, não tenho nenhuma vaidade por automóvel. Muita gente tem, eu não tenho. Eu tenho outras vaidades. Carro não é. Número 2, eu quero um carro com potência de motor. Porque a maioria das estradas no Rio Grande do Sul ainda são de pista simples. Então eu preciso de potência de motor para ultrapassar. Em São Paulo não precisa, né? Com aquelas rodovias maravilhosas que tem em São Paulo. E número 2, eu quero segurança. Porque eu vivo muito na estrada. Então, o argumento que me convence não é econômico. O argumento que me convence é airbag de cortina, airbag lateral. Então, se o cara tivesse me perguntado isso, ele saberia. Esse cara está procurando um carro com potência e com forte mecanismo de segurança. Eu não preciso inventar, cara. Sim, parece que está impondo o negócio e não sabe o que o cliente quer. Se ele perguntasse para ti, talvez tu dissesse, cara, eu quero um carro mais esportivo. Cada um tem o seu jeito de comprar. O problema é que os vendedores não perguntam, cara. Eu tive Agora eu lembrei de uma história que eu tive há alguns anos atrás, que eu queria comprar um apartamento. Eu saí de Porto Alegre, fui para Espanha e eu não tinha casa ainda. Era alugado, só que aí, né, já tinha condições. Aí eu conversei com um cara de uma grande construtora aí e disse, vocês estão... Tava de férias. Vocês estão atendendo? Ele falou, Rafa, eu não tô lá. Mas vai lá que tem uma mulher que ela vai estar atendendo lá. Era um domingo. Falei, ótimo. Fui lá, entrei assim. Eu acho que a mulher não estava muito feliz. Não, tu atrapalhou a vida dela. Ela era mais feliz antes de tu ter chegado ali, exato. Rafa. Só que era um domingo. Acho que ela estava com uma cara de, né? E aí andei. Era um apartamento decorado. Aí ela falou, fica à vontade aí. Vai lá, falei, caramba. E aí eu falei, não é possível isso. Mas segui, fiz o protocolo, saí dali, liguei pra esse cara aí. Falei, não me atendeu bem, cara. Eu fui tratado assim como lixo. Parecia que eu não tinha condições de estar ali naquele momento. Tava um pouco mais despojado, porque era um domingo. Não tava de calçadinhos, de terno, tava normal. Pouco despojado. Tava de domingueira, né? Domingo. Croquezinho. Não existia Crocs naquela época. E aí, voltei, sim, super decepcionado. Avisei o cara. Ele demitiu a mulher. Ele demitiu a mulher aumentando o nível de desemprego. Exato. Não, ela deve me odiar mais ainda, né? Não. Se o cara falou por quê... Talvez foi a grande mudança da vida dela. Talvez tenha sido o cara que mudou a vida dela. E no fim das contas, eu comprei um apartamento que valia umas 5 vezes o valor daquele. Aí que tá. Agora, se loucura, se a corretora tivesse perguntado,
Rafa, o Rafael, né? O que é mais importante para você num apartamento? Talvez você dizer assim, ó, cara, eu sou jogador, eu não posso sair muito, então eu queria uma infraestrutura legal, eu queria um prédio que tivesse piscina. Entendeu? Cara, eu não preciso de muito espaço, né? Mas eu queria ter um lugar para mim, porque eu gosto muito de game. Cara, tu diria o teu perfil, mas vendedor não pergunta, vendedor adivinha. É uma coisa impressionante. Tudo que é feeling. Eu fui comprar esse óculos, né? Essa armação que eu tô mostrando aqui pra você. Eu tô com uma armação nova pra quem tá ouvindo só o podcast, né? E eu já tinha entrado umas 5 óticas. 5 óticas. E ninguém me fazia pergunta, me mostrava, olha esse. Aí eu entrei numa loja, por coincidência, né? Era um pessoal que tinha assistido recém um treinamento comigo, né? Eu disse, pô, que sacanagem, que azar, né? Caí no... porque eu entrei lá, todo mundo, te sabotou. Beleza. Aí ela disse, vou usar a técnica contigo agora. Tirando o preço. Ela disse, tirando o preço, o que é mais importante pra ti na hora de escolher uma armação? Eu disse, vamos lá. Primeiro lugar, eu gosto de armação leve. Eu não gosto de armação pesada, porque a armação pesada, para quem dá palestra com microfone auricular, fica muito chato. E segundo lugar, como eu sou já com vários cabelinhos brancos, eu queria uma armação que me desse 1 mês a menos de idade. Ela acabou de entender como é que ela vai me vender. Eu tô com uma armação de titânio, ultra leve, um design bem jovial para mim não ficar tão quadrado. Ou seja... Você tá entendendo? Ela não precisou ficar, porque a armação que tu tá usando, Sobs, não é a armação que eu quero. A tua armação é mais pesada. Ela é moderna, mas é mais pesada. A armação que o Danilo tá usando... Então, veja só, quando tu pergunta, tu elimina. E ela só começa a puxar a armação leve. Tipo, fica muito fácil. Claro! Mas aí os caras são adivinhador, cara. Esse joguinho aqui, ele quer trocar tua coisa. Sim, não. Querem mostrar que entende. Tem uma base. Tu tem que saber o mínimo de cada armação que tá ali. Mas cada cliente tem uma história, cada cliente tem uma necessidade. Se você deixar o cliente falar, né, dar um bom dia, como você está, já, né, o cliente já baixa a guarda. Isso. E quanto mais o cliente falar, mais fácil vai ser de você saber o que ele quer. Exatamente. Então, tipo, vai otimizar trabalho, vai fazer tudo e provavelmente vai vender. Aí, seguindo aquela ordem ali, Danilo, do nosso bate-papo, né? Acolhimento, interesse. Perguntas de interesse. Agora é a hora que você vai falar do teu produto ou do serviço. Agora é a hora de você demonstrar autoridade. Agora, Rafa, é exatamente o que você falou. Agora é a hora de mostrar que tu sabe o que tu tá vendendo. Tá comprando pneu? Vai falando sobre as diferenças entre os pneus, de acordo com a pergunta que tu fez. Porque aí tu vai trabalhando. Eu tenho uma frase minha que viralizou em todo o Brasil. Isso é muito legal do mundo digital, porque daqui a pouco tu posta um negócio e o Brasil inteiro tá falando, tu segue ali, né? Mas antes eu vou só fazer uma introdução para vocês, né? Não sei se vocês sabem quais são as 3 profissões mais desacreditadas no Brasil hoje. A primeira é fácil de acertar. Vamos lá, qual é? Vendas. Não. É muito fácil, cara. Político. 1, político. 2, advogado. 3, vendedor. Vou explicar a situação na minha casa. Minha mulher é advogada e eu sou vendedor. Só falta um filho entrar na política. Aí minha família tá ferrada. Aí deu. Tá, eu já tô... Então, tem uma frase que eu disse, viralizou em todo o Brasil, que é a seguinte: nem todo mundo gosta de vendedor, mas todo mundo respeita um especialista. Boa. Nem todo mundo gosta de vendedor. Será que esse cara não vai tentar me vender uma outra coisa que eu não quero? Mas todo mundo respeita um especialista. Porque quando eu comprei meu notebook da Dell, né, eu comprei por um chat. Não é uma vendedora na minha frente. A Dell não tem vendedores na tua frente. É um chat. Cara, a menina tava dando uma aula no chat. Por quê? Pergunta de interesse. O que tu faz? Sou palestrante. Opa, que legal. Tu tem Instagram? Tenho. Qual é o teu Instagram? Eduardo_Teva. Vocês viram que eu já fiz uma propagandinha agora, tá? Uhum. Eduardo_Teva. Silêncio. Você tem que imaginar que isso é um chat, tá? Uhum. Silêncio. Em seguida ela escreve: que legal, já tô te seguindo. Boa. Ganhou. Aí, já tô te seguindo. Ela continua. Tu viaja bastante? Eu digo, muito. Até mais do que eu gostaria. Show de bola. O que é mais importante para ti no computador? Eu disse para ela: processamento rápido e uma boa tela. Eu quero uma tela com alta definição, porque eu preparo palestras com imagens. Então eu preciso ver como é que isso vai ficar num telão. Eu comprei o Note mais caro da Dell. Por quê? Ele é ultra leve. A minha mulher só dizia para mim: para de carregar esse Note, a tua escoliose está piorando. Então, porque ela fez perguntas, ela entendeu minha necessidade, e quando ela começou a falar, eu só pensei numa coisa: essa mulher sabe muito. Essa é a autoridade no que vende, essa conhece. Vamos botar um processador i7
ultra no teu note, porque ele vai processar mais rápido, né? Esse computador é 1 quilo mais leve que o modelo que tu tá usando agora. Cara, a mulher foi trabalhar. Tipo, tá bom, é só dar o preço, porque graças a Deus eu podia comprar um notebook de 10 mil reais, não precisaria comprar um notebook de 4. Eu tinha condições, mas ela identificou, ela entendeu. Tu pediu. Isso. Tu pediu aquilo, né? Isso. Tu quer isso? Tu quer isso? Isso. É isso que tu, É isso. é isso que tu quer. E aí, depois dessa parte de autoridade, vem um momento mais importante da venda, que é o momento da diferenciação e criação de valor. Foi muito engraçado. Eu tava no aeroporto de Viracopos, em Campinas, tinha terminado de fazer um evento lá em Campinas, e eu tava numa situação não muito poética, mas que acontece, que é fazendo xixi no banheiro do aeroporto, né? Uhum. E tava ali de pé, um cara começou no mijadouro, ao lado meu, começou a me olhar, me causou uma certa preocupação no início, né? Daqui a pouco ele olhou pra mim e disse assim, tu não é o Eduardo Teva? Eu digo, sou. Ele disse pra mim, eu te sigo. Eu disse, tô vendo. Até no banheiro, cara. Eu preciso te fazer uma pergunta. Eu disse, lá fora. E lava as mãos, pelo mínimo, né? Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Aí saiu, tava ali o homem me esperando na saída do banheiro. Eduardo, eu trabalho no agronegócio, eu tenho 45 vendedores, te acompanho. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu disse, faz, cara. Eduardo, qual é o maior desafio de um profissional de vendas? Eu disse pra ele, o maior desafio de um profissional de vendas é criar valor antes de comunicar o preço. Porque tudo que você fala antes de dar o preço, cria valor. Tudo que você falar depois de dar o preço, é defesa de preço. E aí não cria mais valor. Então, se eu fosse vender essa xícara, eu diria, essa xícara é cerâmica esmaltada, ou seja, isso aqui não arranha nunca. Ela tem uma espessura de 1,5 milímetros, ela é superior à maioria das xícaras, certo? E ela permite que você personalize a tua xícara com a frase que você deseja. E o mais legal de tudo isso, te entrego isso em 72 horas. A pergunta é, tu não pagaria um pouco mais para ter essa xícara? É que no fim o valor se torna... É claro que eu não vou pagar o dobro para ter uma xícara, claro, mas eu pago um pouco mais. Agora, entendeu, né? Tu entendeu o negócio? Se você disser, Sobs, Danilo, se foi um cara de xícara e o cara não explicou nada e disse assim, essa xícara custa R$3,50 e veio um outro cara que também não te disse nada e disse assim, essa xícara custa R$5, tu vai comprar de R$3,50 porque você não entende nada. Então, para todo mundo aqui do Foi Lá e Fez, tem uma coleção de frases assim para você que vão ser teu guia. E eu também estou aqui muito honrado de estar aqui com vocês para ajudar toda essa galera que está nos assistindo neste momento, que é o seguinte, quando tudo parece igual, o comprador decide pelo preço. Uhum. Agora tem uma pesquisa que mostra uma coisa muito legal. 7 a cada 10 pessoas estão dispostas a pagar um pouco mais por algo melhor se perceberem que é melhor. Eu duvido. Eu vou perguntar para você, Danilo, porque o Rafa é rico, tá? Então eu vou perguntar para você, tá, Danilo? Claro, conheço. Isso, né? Eu já ia dizer uma frase, mas não fica bem aqui, né? Eu duvido, Danilo, que você entrou numa ótica e disse assim, eu quero a armação mais barata que tem nessa loja. Então, por que as pessoas têm essa mania de achar que preço é tudo? Preço é importante, mas preço não é tudo. 7 em cada 10 pessoas pagam um pouco mais para ter algo melhor. A marca de sabão em pó que mais vende no Brasil não é a mais barata, é Omo. A marca de máquina de lavar roupa que mais vende no Brasil não é a mais barata, é Brastemp. As pessoas pagam um pouco mais por algo melhor, só que às vezes o vendedor não sabe fazer diferenciação. Você está entendendo, Danilo? Então, dentro dessa pergunta, quando você vai botando técnica no processo de vendas, que é o que eu mais faço hoje, cara, o cara diz assim para mim, minha conversão mudou, velho. Fica prazeroso até. A conversão mudou agora. E a profissão de vendas, talvez, é uma afirmação vaga, mas talvez seja a profissão que mais dependa de emoção. Porque se eu tô vendendo mal, eu vou entrando em baixa. Eu tô num dia ruim de venda. 1, 2, 3, 4... Tipo, você tá só batendo no poste, tá? Só. Nunca entra, merda. Tu tá lutando, não é? Daqui a pouco, cara, de tarde, o cara já tá desanimado. Uhum. Agora, o cara começou bem. Fechou uma venda, cara... Pode ter certeza, o dia dele vai bombar. Confiança. Vai lá em cima, cara. Eu ia até perguntar isso, como é que tu mantém esse pico de energia sempre lá em cima, assim, né? Pô, tu tem energia pra caramba e isso é fundamental na venda, né? Se tu não tá pra cima, não tá com energia e não tem essa resiliência de saber trabalhar com isso, né? E isso é um aspecto muito emocional, né? Pra conseguir trabalhar na área comercial, na área de vendas, né? Eu trabalho com vendas há
desde que me conheço por gente, e sei a importância de tu ter sempre aquele equilíbrio, porque tu vai ouvir muito mais não do que sim, e tu tem que entender por que tu não tá conseguindo converter, ao mesmo tempo tá lidando de ter perdido aquele negócio. Como é que tu dá uma dica para manter esse pico, essa energia sempre lá em cima para conseguir trabalhar com venda, né? Tem um Reels meus que também viralizou, que é: vender não é pra gente fraca. Vender não é pra qualquer um, né? Vender exige altíssima resiliência. Eu brinco sempre que resiliência é uma palavra para rico, para pobre aguentar o tranco, né? Resiliência, né? Resiliência para ouvir o não e seguir tentando. Resiliência para entender que, de repente, depois de um dia ruim de vendas, vem um dia extraordinário de vendas, né? Resiliência para entender que no mundo da venda, o não é para você. Porque esse é um dos maiores erros, Danilo, que o pessoal pensa. Que ele levou um não. Leva o pessoal, né? O que levou um não foi o teu produto. Foi o produto. Ele não queria, é só isso. Ele não quis comprar, porque ele não precisava, né, disso. Ele viu uma oferta mais barata, tá entendendo? Então, quando o vendedor separa o não de um não de oferta, que não dói nada, um não de oferta não dói nada. Porque, quer ver outra frase, pessoal, que o pessoal diz assim, e como é incrível, né? Como tem frase que as pessoas falam que daqui a pouco todo mundo começa a espalhar e é uma tremenda besteira. O mundo da venda, a frase campeão de besteira é: o não você já tem. Mentira. O não você só tem quando oferece. É verdade. Eu não comecei com não já tenho não. Eu só tenho não se eu oferecer. Rafa, vamos aproveitar e levar essa xícara, né? Consigo te fazer em 5 vezes. Não, agora sim. Agora sim. Agora você tem o não porque você ofereceu. Então, o mundo da venda exige, em primeiro lugar, por isso que vendedor bom tem que ganhar bem. Cara, eu tenho uma raiva. Como tem empresário miserável, cara. Pô, eu fui empresário a minha vida inteira. Eu levei meus gerentes, eu levei 38 gerentes do Teva, pagos pela empresa, para fazer um tour de moda pela Europa. Pô, o nosso tour foi muito simples, foi Milão, uma das capitais da moda do mundo, depois a gente foi para Paris, e encerramos em Madrid, na Espanha, só levando os caras em loja de moda masculina. Só para os caras aprenderem. Porque os meus clientes viajavam, só que o meu gerente, acho que o máximo que ele conseguiu foi para Porto Seguro, naquele pacote, né? Hospedagem quarto quádruplo, tá? Então, cara, ele chegava, eu tive, tá. Eu tava lá, eu também tive lá. Cara, vendedor tem que ganhar bem. Concordo. Porque agora tem uma frase que é verdadeira. Esta não é mentira. Nada é mais caro que um funcionário barato. Essa é verdadeira. Essa é verdadeira. Então, pô, paga bem pro teu vendedor, dá um fixo legal pro cara pra ele ter segurança, dá uma boa comissão e paga um prêmio de meta se ele alcançar o objetivo. Porque, Danilo, é isso que te dá tesão, é correr atrás de um objetivo. Eu nunca mais vou me esquecer. Isso é engraçado, as pessoas pensam que objetivo estressa. Não, o que estressa é a falta de objetivo. Eu estava treinando uma grande empresa com quase 4.000 funcionários e era um treinamento de liderança. E aí eu dividi assim, tinha na frente do local da palestra, tinha um campo de futebol. E eu tinha, acho que umas 50 pessoas e eu disse assim, vamos fazer o seguinte, pessoal, separamos em 2 times de 25, né? Vamos fazer o seguinte, todo mundo fica a uma distância curta, como essa que a gente está aqui, eu acho que talvez 1 metro aqui de distância, peguei uma bola e disse assim, tu vai tocando a bola para a próxima pessoa, para rodar no círculo. E o cara fica tocando. Então, tu imagina o que tá acontecendo. E aí eu deixo os caras uns 5 minutos fazendo isso. Tu imagina o tédio, né? Porque até tu pegar a bola... E a única coisa que tu tem que fazer é isso aqui. Aí eu disse o seguinte, ok, agora vamos mudar o jogo. Agora eu vou ficar aqui desse lado e a minha assessora vai ficar do outro lado. Vocês têm que girar 4 vezes até chegar na base. Quem girar mais rápido, sem deixar a bola cair no chão, cada um do grupo ganha um livro. Você entende o que aconteceu? Virou um inferno aquilo. Toca, manda, vai. Porque no primeiro, a falta de competição traz tédio. Tá aqui o cara que é uma autoridade máxima nesse assunto. A falta de competição traz tédio. Né? Até mesmo eu imagino, né, Sobs, nunca entrei num campo de futebol, mas o fato de jogar contra outro time bom motiva o jogador. Eu vou ter que ser melhor.
tem uma coisa em jogo. Eu vou jogar contra um time lá do Ibis, né? Que a gente brinca sempre. Hoje é jogo da televisão. Isso. Hoje é contra o Flamengo. 30 milhões de pessoas. Cara, é o jogo, vamos aparecer. Ainda mais se tu tá num time menor. Que é a hora que é a final deles. Então, claro, o entorno, o que tu é estimulado faz a tua adrenalina bombar. E é isso que motiva. Eu vejo isso perfeitamente. E eu cobro muitas pessoas, porque eu tenho que cuidar, né? Porque a vida que eu vim é porrada, campeão, já tem que treinar no outro dia, perdeu, cara, bate poeira, já tem que ir de novo, vamos melhorar. E eu tento levar isso pra vida real. E que bom escutar isso, que eu vejo que nesse pensamento eu tô certo. As pessoas se ofendem. Cara, vamos, cara. Como tu vai colher se tu não tá plantando? O que tu tá fazendo de diferente? Isso. Aí bota a culpa na política, aí bota a culpa em não sei... A culpa é sempre dos outros. Mas no dia a dia não faz nada pra mudar. Então eu tenho esse meu jeito mais duro, talvez, de falar, e as pessoas não aceitam. Então eu não vou mudar pelo que eu vi agora. Eu tenho que seguir assim, porque se um acreditar no que eu tô falando e ter uma diferença ali na frente, valeu. A gente tem que falar pra quem quer ouvir, né? É isso aí. Não quer ouvir, fica. Alguém vai querer. E complementando a tua pergunta, Danilo, eu descobri uma outra coisa na minha vida que hoje eu ensino meus mentorados, que é o seguinte: para um vendedor, a maior revolução acontece quando você transforma a meta em semanal e não em mensal. Por quê? Olha o que acontece no mundo da venda. Quando você tem uma meta mensal, os melhores vendedores já bateram a meta dia 22, dia 23. E os piores, dia 22, já sabem que não vão bater a meta. Jogar a toalha. Agora, quando a meta é semanal, de segunda a sábado, na quinta-feira tá todo mundo enlouquecido. Na sexta tá todo mundo... E aí acontece o seguinte, a mesma coisa do futebol. O exemplo do Sobs agora foi maravilhoso. O cara bateu a meta da semana, ganhou o prêmio dele. Segunda-feira, tem que começar de novo. Não tem conversa. Não tem conversa. E o cara que perdeu a meta, Danilo, segunda-feira ele começa do zero. Essa eu não posso perder. Então, tô dizendo assim, mais curto. Existem muitos elementos. A tua pergunta é muito boa e é muito complexa de responder. É isso. Mas você cria o desafio. Você estimula as pessoas para o desafio. E o desafio não é bullying. Eu digo sempre o seguinte: você nunca precisa gastar muita energia criticando um funcionário que está vendendo pouco. Ele já está vendo o número dele. É só do botar ali o painel, né? Bota ali o painel, o cara tá olhando e diz assim, puta que merda, tô vendendo. Os números respondem, não né? Precisa criticar o cara. Eu digo sempre assim, quando eu tava na minha empresa, vamos pegar uma loja minha, eu tinha 15 vendedores numa loja campeã minha como Iguatemi, Shopping Iguatemi aqui em Porto Alegre. Tinha 15 vendedores lá dentro. Todos os dias a gente atualizava o ranking, certo? Com o volume de venda de cada um. Não precisava pegar o 14º e dar uma mijada nele, porque só ele olhar o quadro... Pelo contrário, eu chegava no 14º e dizia assim, ó, velho, levanta a tua cabeça. Tu é bom pra caramba. Tu pegou um período ruim. Agora tu tem que tirar a diferença. Porque se tu continuar com essa cara aí, tu não vai vender nada, cara. O ruim, ele já tá muito introspectivo. É como tu pegar um jogador que já tá mal e dar uma paulada no cara. Já tá sem confiança total. O cara já perdeu a confiança. Ou se tu não jogar bem hoje, eu vou te tirar do time. Porra. Já era. Vou motivar o cara. Não, cara. vai ter 1% que vai se motivar com esse desafio. Os outros, o cara já tá pra baixo. Então, tudo isso são dinâmicas. Porque certa vez, um cara me perguntou assim, Eduardo... eu gosto que às vezes os caras fazem umas perguntas que eles acham que a gente sabe a resposta, né? E, Eduardo, qual é o maior inimigo do ser humano no mundo do trabalho? Eu disse, putz, cara, como é que eu vou responder esse negócio? Eu disse pra ele, vou te dar um pouco da minha vida. Eu acho que o maior inimigo da excelência é a rotina. E aí ele me perguntou, e existe um antídoto pra rotina? Eu respondi, sim, projetos de vida. A única coisa que quebra a rotina é hoje não ser mais um dia. É que hoje é mais um dia para você comprar tua casa. Hoje é mais um dia para te pagar a faculdade pro teu filho. Hoje é mais um dia para você comprar tua moto. Ou seja, a única coisa que quebra a rotina são sonhos, são projetos de vida. E infelizmente, às vezes, as pessoas estão vivas, mas pararam de sonhar. E essa é a pior morte que existe no mundo. Sim. Eu digo nas minhas palestras, a maior morte do mundo não é a morte física. A maior morte do mundo é quando você não acredita mais que vale a pena você ser o melhor que você pode ser. E me permitam aqui, o pessoal foi lá e fez, e eu não estou falando apenas da tua vida profissional. Eu estou falando de você ser o melhor pai que um filho poderia ter.
Sim. Uma companheira, um companheiro que eleva, que estimula, que edifica. Um filho que cuida do pai com o mesmo carinho e atenção que ele cuidou da gente. O amigo que estimula, que te joga para cima. Meu maior medo é quando as pessoas não acham que vale mais a pena usar a sua melhor versão. Mas ela tá dentro de cada um. Parece papo de autoajuda, mas o nome disso é vida. Se você resgatar teus sonhos, e no mundo da venda, o mundo da venda é um mundo em que você tem que correr para fazer o teu salário. Se você tiver sonhos, você com certeza vai estar muito mais perto de não ser engolido pela rotina. Eu me vi assim na pergunta do Danilo da adrenalina. O senhor vendeu uma empresa e se encontrou, talvez não, se seguisse lá não estaria tão feliz. Isso. Não foi o dinheiro em si. Eu larguei a profissão. Eu poderia seguir jogando, só que eu já não tinha aquela adrenalina. Pós-carreira, vou seguir no futebol, que é o mais fácil? Não. Deixa eu abrir essas portas que a vida, né, me deu, que é, por exemplo, estar aqui. Aqui eu tô aprendendo, tô querendo empreender, converso com pessoas, sair do futebol completamente. E isso é muito bacana, porque dá uma adrenalina nova que eu já não sentia mais. Eu acordei, eu nem dormi direito, né? Falei, cara, seu Eduardo amanhã, caramba. Então é uma coisa que era quando eu tinha um grande jogo, que eu tinha uma vez, às vezes, em uma final. Chegou a hora. Então, isso é super interessante, buscar essa adrenalina, se conhecer. E, claro, a partir do momento que você dá esse passo, te dedica, né? Senão, tu vai te arrepender da decisão. E voltando um pouquinho ali, quando foi dito que o bom vendedor, ele, sei lá, na segunda semana, ele já bateu a meta do mês. Eu lembrei dos meus filhos, porque da escola, muito parecido. Aí, eu falei, cara, vamos se puxar na escola, né? Vocês estão crescendo, um tem 13, outro tem 12, tá cada vez mais difícil. Vocês não queriam virar homem? O bicho pega. Aí eu falei, tá, como que vocês veem a escola? O mais novo falou assim, pai, eu me puxo no começo, depois no fim eu tiro onda. E o outro falou, eu tiro onda no começo e no fim eu me puxo. Aí eu falei, eu prefiro a do menor, né? Que tu faz tudo que tu tem que fazer. Por quê? Chega em dezembro, o mais velho ficou em recuperação. Aí ele perdeu uns 15, 20 dias, até 17 de dezembro até dia 17 ali, estudando. E o outro já tinha terminado. E zoava ele aí, ó. Te dedica no começo, porque o fim é muito pior, é mais puxado, a matéria, o bicho já tá pegando. E tomara que o mais velho tenha aprendido. Exatamente. Então, tipo, é a mesma coisa da venda, né? Tem gente que deixa pra... Não, tem tempo. Nas últimas 2 semanas eu faço. E o inteligente, não, peraí, enquanto esse cara não quer vender, eu vendo, porque depois vai estar todo mundo se batendo para bater a meta. Então eu vi exatamente isso nos meus 2 filhos. Eu criei um termo que o pessoal gosta, porque eu acho que o humor é uma coisa legal no mundo, né? A vida sem humor não tem muita graça. E a gente que ensina, se tu for só linear, fica muito chato ouvir alguém, né? Pô, por quê? Hoje a gente tem um grande concorrente chamado celular. Sim. Cara, se eu tô numa palestra e o palestrante é ruim, eu fui pro celular, cara. Então, hoje a gente tem que trabalhar nessa dinâmica de trazer coisas legais, de trazer coisas que são bem-humoradas. Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: todos os dias eu me acordo e leio a lista das pessoas mais ricas do mundo. Se o meu nome não tá lá, me levanto e vou trabalhar. Porra, né? Vamos lá, cara, eu não tô na lista. Então, vamos lá, vamos trabalhar. Trabalhar é uma bênção, cara. Trabalhar é uma oportunidade legal. É bom demais, né? É bom demais. É bom demais poder ajudar. Nada cansa mais do que não ter trabalho. Pensa bem. Cabeça adoece, aqui, né? Imagina um dia que no teu trabalho tu tem muita coisa pra fazer. A galera que tá aqui no estúdio. Cara, o dia que tu não tem trabalho, o dia não anda, cara. O dia que tu tá fazendo, agora tem que ir correndo pro outro estúdio. Agora eu tenho que fazer. Cara, o dia é legal, tu chega em casa. Tu tá cansado, mas é um cansaço bom, cara. Produziu, né? Não foi inútil o teu dia. Tu passa o dia inteiro, tu começa a olhar rede social, o dia não anda. Então, puxa vida, essa dinâmica do mundo, ela faz toda a diferença do mundo. O que você falou é um pouco da minha vida. Eu, quando estava no colégio, eu prestava atenção na aula. Só que detalhe, quando estava todo mundo estudando para a prova, eu não estudava para a prova, eu estava jogando futebol. Porque eu tinha prestado atenção. Já os outros faziam uma galinhagem. Galinhagem é um termo feio, né? Mas uma época a gente usava. Faziam festa, bagunça na aula. Só que não prestava atenção. Chegava na hora da prova, os caras tinham que ficar 2 dias inteiros estudando para ir bem na prova. Isso aí. Querendo recuperar o tempo, né? Exatamente. E o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Isso aí.
Eduardo, a gente tem um apoiador do nosso podcast aí, que é a KTO. É uma empresa aí focada em probabilidades, apaixonada por pessoas e probabilidades. E a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz aí. Manda aí a pergunta pro Eduardo aí, Rafa. Todo mundo tem momentos importantes, né? As pessoas bem-sucedidas, elas dão all-in. Qual foi o seu maior all-in? Onde o senhor botou, assim, ó, ou vai ou racha. Qual foi o all-in da sua vida? Que mudou a sua vida? Seja da empresa, casa, família, qualquer uma dessas coisas. Esse momento aconteceu em Recife. Eu estava numa grande convenção com umas 5.000 pessoas. E no final era um painel. E esse painel eram 3 palestrantes. Eram 3 palestrantes e um cara que organizava o painel, que era o coordenador do painel. E eu era um dos 3 palestrantes. E aquele era um dos eventos maiores da minha vida. E aí, o cara que organizava o evento, que seria o que comandaria o painel, não veio. Não deu um problema, ficou retido no trânsito em Recife. E aí, era uma convenção nacional logista. E como eu tinha sido presidente da CDL de Porto Alegre, CDL, para quem não sabe, é a Câmara de Dirigentes Logistas de Porto Alegre, o cara perguntou para mim, tu te importaria em, além de palestrar, coordenar o painel? Eu digo, velho, não tem nenhum problema para mim. Então, tinha mais 2 caras, abriu o painel, era o evento, era a palestra que encerrava o congresso, um auditório com quase 6.000 pessoas em cima e embaixo apinhado. E o primeiro cara veio para palestrar e estourou o tempo, eu dei 1 ou 2 avisos, estourou o tempo e terminou. Passei para o segundo está estourando o tempo depois. E o presidente da Confederação Nacional está na primeira fila, porque logo depois teria a cerimônia de encerramento da convenção. E aí esse cara chamou uma daquelas elegantes recepcionistas, né, bonitas, com aquele salto, com aquele tailleur bonito, e ele chamou ela, e ela desceu, ele escreveu um bilhete, e ela subiu no palco e veio. Quando ela me entregou o bilhete, eu abri, estava escrito assim, Eduardo, o tempo tá estourado. Tu te importaria em não palestrar? Cara, aquilo me subiu o sangue. E aquele foi o grande momento da minha vida. Porque aí eu peguei o microfone e disse assim, pessoal, a gente está estourando o tempo. Acabaram de me pedir para não palestrar. Só que eu acho que eu tenho um conteúdo em 20 minutos que pode transformar a venda de vocês. Agora, a pergunta é, vocês preferem que eu faça essa palestra ou que eu termino o congresso? Vocês vão decidir. Aí o pessoal disse, continua, não, faz a palestra. Aí em 15 minutos eu arrebentei. Eu disse, agora está acontecendo a maior vergonha. Eu era o coordenador do painel e estou estourando meu tempo. E a galera levanta e começa a aplaudir de pé e continua. Eu disse, eu não posso. Porque aqui na frente está o presidente. Desci com o microfone na mão e disse assim, presidente, eles estão pedindo que eu continue, mas o senhor disse que eu preciso parar. O senhor decide, eu continuo falando ou paro de falar? Ele ouviu aquela galera gritando, imagina 5.000 pessoas, para ti só, deve ter vivido essa emoção, a galera gritando, comemorando, continua, ele disse assim, a voz do povo é a voz de Deus, pode continuar. E naquele dia minha carreira decolou. Naquele momento. Ou seja, quando o cara me desafiou e eu estava preparado e o cara diz assim, tu poderia não palestrar. Naquele momento eu descobri que o que eu estava entregando para as pessoas tinha valor. Aquele momento decidiu se eu continuaria vivendo a minha vida de palestrante ou não. Aquele com certeza foi o meu momento. Eu poderia contar outro momento, né, da minha vida como empresário, mas este momento foi o divisor de águas da minha carreira como palestrante. A certeza que depois de um congresso com um monte de palestrantes maravilhosos, caras que eram hiper conhecidos no Brasil e eu ainda era um ilustre desconhecido, naquele momento eu digo, não, isso aqui não é mais só business, isso aqui é uma missão de vida. Eu consigo ajudar as pessoas a serem melhores. E aí, cara, eu não consegui sair, né? Eu não conseguia sair da convenção de todo mundo abraçando, tirando foto, querendo conversar contigo. Naquele momento, eu acho que naquele dia eu fechei umas 40 palestras. Seria muito mais fácil não fazer, né? Então, até para quem vende, assim, quando toma um não, cara, segue, tenta. Aí o senhor foi ali, no não que teve, o senhor viu uma oportunidade e fez, pelo que eu tô percebendo,
a melhor palestra da sua vida em tão pouco tempo. Exatamente. Então, a vida muda rápido, né? Gira a coisa. Então, tenta. Não te acostume com não. Vai em busca do sim o tempo todo, né? Que é isso que é uma das coisas que... Muito bom. Que é o do vendedor, né? Vai em busca do sim. É isso aí. Muito bom, muito insight, né? Tu enxergou a oportunidade enquanto alguns poderiam se acuar ali e tal, né? E isso mostra que o quão a gente é capaz de encarar as coisas, né? Muitas vezes surgem situações assim e a gente não percebe como uma oportunidade ou reclama, né? Eu tenho buscado trabalhar muito isso na minha mente, no meu coração, assim, muito de entender os percalços como uma oportunidade e não como uma forma de... A gente já tem muitas vezes uma cultura de tipo, surgiu uma situação, a gente vai lá, reclama, fica chateado, fica triste ou enfim... Né? E a gente sente enxergar tudo que acontece como uma forma oportunidade, né? A forma como a gente enxerga as coisas, né? E, pô, isso aí é um baita de um insight. Eduardo, tu trouxe aqui pra gente esses 5 livros. Eu tava pensando aqui, ontem até a gente gravou um episódio, a gente recebeu também uns presentes aí, livros, e eu queria saber se tu tá disposto a presentear o pessoal que ficou até o final com a gente aqui olhando. Escolhe um desses aqui pra gente... presentear o pessoal. Qual tu acha aí que seria o mais legal aí que tu acha? Em primeiro lugar, eu vou pegar outro livro para presentear o pessoal. Esse é de vocês, com muito orgulho. Então, mas como a maioria da galera que provavelmente vai ter no Vendedor Diamante o livro mais referência, imagino que o pessoal também que está acompanhando, então... Esse aqui. Faz a galera aí curtir o Vendedor Diamante aí. Então tá. Né? Pessoal, vamos fazer um sorteio então desse livro, tá? O Vendedor Diamante, um livro muito bom, do Eduardo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai postar. Vamos marcar o Eduardo no Instagram. Quem fizer aí colocar um melhor comentário aí, com o insight que teve do podcast, a gente vai escolher juntos aí o melhor comentário e vai presentear aí. Beleza? É isso aí. Eduardo, muito obrigado pela presença. Foi muito enriquecedor pra gente. É sempre um prazer te ouvir. Já assisti umas 3, 4 palestras tuas aí. Meus sentimentos. E fiquei muito... Sabe qual é o nome científico disso? Karma. O cara que já me assistiu 5, 6 vezes é karma. Né? E quando a gente montou o projeto, e o Rafa, né, a gente gosta muito de aprender, a gente sabe que isso é o fundamento. Tu nos deu muito insight de uma pessoa que está sempre buscando aprender, sempre buscando estar atualizado, sempre à frente ao seu tempo. Tem muita coisa, acho que a gente poderia ficar horas aqui falando de tantas coisas, até nos bastidores aí, o que tu compartilhou com a gente. Mas o ensinamento que fica é que a gente tem que estar sempre se atualizando, sempre buscando algo mais. E foi uma honra aí estar dividindo esse tempo contigo e podendo compartilhar aí com as pessoas que nos acompanham também. E eu também, né? Eu só agradecer, né? Porque para mim é sempre um aprendizado estar com vocês, né? Danilo com as perguntas e eu trazendo mais ou menos alguns momentos da minha vida, né? Que batem com as histórias. Obrigado pelos ensinamentos. Espero seguir com contato com o senhor, porque a gente tem que andar com os bons ensinam, e foi um prazer, assim, gigantesco tê-lo aqui, e que bom que a gente consegue aí, né, na medida do possível, ajudar um que outro que está lá do outro lado, querendo vender, querendo crescer, e do fundo do coração, já agradecendo pelo pessoal que vai pegar esses ensinamentos para ele, muito obrigado, e que o senhor siga aí ajudando pessoas mundo afora. Eu que agradeço, Rafa, e saiba que você também inspira muitas pessoas. Acho que você não era apenas um craque de bola. Você, cada vez que entrava no campo, e olha, quem está falando isso é um gremista, tá? Cada vez que você entrava no campo, a tua garra, a tua força de vontade, acho que não tinha bola perdida para ti. Você não usava apenas o talento, porque eu acho que tem muita gente que tem talento, mas o talento sem esforço não vale nada. Você também sempre foi uma inspiração e uma referência para todos aqueles que conseguem enxergar um pouco além da paixão. Ou seja, é você fazer o seu trabalho com excelência, como você fazia e virou referência em tantos lugares do mundo, mas você também colocar essa vontade, essa força, essa determinação de nunca desistir. E para encerrar, uma mensagem aqui para todo mundo que está assistindo, foi lá e fez. Eu tava contando para vocês que eu fiz ano passado uma palestra com o genial Thiago Nigro, que é um cara fantástico, um cara que eu admiro muito. E aí depois eu tinha feito a minha palestra, ele começou a falar depois de mim, e o cara perguntou para ele qual era o melhor investimento do mundo. Aí entraram na discussão de criptomoeda, né, imóveis, e eu pensei comigo mesmo, cara, o maior investimento do mundo
é ter uma empresa rentável. Nada se compara a você construir uma empresa vitoriosa. O maior investimento do mundo não é dólar, não é bolsa, não é cripto. Constrói uma empresa rentável e ela vai ser um ativo para boa parte da tua vida. Então, inspirado no foi lá e fez, vai lá e faz. Faz acontecer, mas faz acontecer com planejamento. Não trabalha só na emoção, transforma o sonho em realidade. Eu costumo brincar também que o momento exige mais emoção e mais Excel e menos emoção. Bota na ponta do Excel. Eu nunca vi um Excel motivado até hoje. Né? O Excel você bota, soma, ele vai somar, se está dando prejuízo, está dando prejuízo. Né? Então, vai lá e faz acontecer com uma garra do Rafael Sobes, e usando o teu talento, você que está nos assistindo nesse momento, você que está nos ouvindo neste momento, o teu talento como empreendedor, porque nenhum investimento na tua vida pode dar um retorno maior do que você ter construído uma empresa vitoriosa. Um abraço muito carinhoso a todos vocês. Muito obrigado. Tá. Gente, então, muito obrigado. Quem ficou até o final aí, aproveita e se inscreve no nosso canal para acompanhar os próximos episódios. Segue a gente também no @podfoilafez no Instagram para ficar por dentro de todos os cortes, todos os conteúdos e os avisos dos próximos episódios. E até a próxima. Valeu!